bem-vindos para mais alguns de estudo da doutrina consoladora, que nos esclarece, nos liberta e nos redime pela convicção de que aprendemos, nós seguimos a redenção pelo rumo novo que tomamos nas nossas vidas, para o proveito de nós mesmos. Só que, quando nós mudamos, ajudamos também a quem está ao nosso derredor. Né? Sejam bem-vindos também aos internautas que nos acompanham sempre. E para iniciar o trabalho, vamos dar o título Misericórdia e Perdão conforme Jesus. Nossa irmã Teresa Cristina, da Fraternidade Espírita Campanha do Trigo. Então, para iniciar os trabalhos, nossa irmã Berta fará a prece inicial. Boa noite a todos. Aqui estamos, mentalizando os pensamentos de Cristo para dar início à palestra da noite de hoje. Eu peço a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, os bons espíritos de luz que possam nos auxiliar durante esse trabalho da nossa palestra, que corra tudo na paz. Que Deus, Jesus, nossos mentores espirituais, nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Então, com a palavra, nossa irmã Teresa Cristina, vamos fazer a sua mensagem. Então, Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Desejo um feliz ano novo para todos, né? Porque é o primeiro vez de 2025 que aqui estou, e que nós possamos ter uma noite de estudo, né? Porque a doutrina espírita ela é baseada no estudo. Então, nós sempre vamos estar estudando, porque a doutrina espírita não tem professor. Todos nós somos aprendizes, né? Então, todos aqui estamos para aprender. Cada vez que a gente vem na casa espírita, seja para trabalhar, para assistir, a gente está aprendendo. Nós, às vezes, achamos que estamos na casa e a gente não está fazendo nada. Ah, eu vou lá para receber. Mas, segundo a espiritualidade, todos nós temos algo a doar, né? E Jesus já falava isso com muita consciência há mais de 2.000 anos. Tanto é que ele escolheu 12 apóstolos para trabalhar com ele. Será que ele precisava? Mas ele já demonstrou para nós a importância da união do grupo, da junção de pessoas em prol de um determinado trabalho, né? A doutrina espírita, como o nosso irmão tão bem colocou, é uma doutrina que, no primeiro momento, ela nos esclarece, no segundo, ela consola, a pessoa é consolada, aquele que conhece um pouquinho, e no terceiro, ela vai nos libertar de nós mesmos. É isso que é fantástica a nossa doutrina, porque nós não vamos nos libertar de ninguém, porque ninguém nos aprisiona. Nós é que nos aprisionamos com as nossas dificuldades, que ainda vigem em nós, infelizmente, né? Mas é a caminhada de todos nós. O tema da noite de hoje é a misericórdia e o perdão, como ensina Jesus, porque ele ensina todos os dias. Basta abrir o Evangelho de Mateus, que você vai lá o perdão estampado, porque a misericórdia de Deus, ele já nos apresenta a nos dar uma nova oportunidade de aqui estarmos. Eu digo assim, que a maior misericórdia de Deus é a reencarnação. É a oportunidade para que nós aqui voltemos ao planeta Terra, eu tenho certeza que sou daqui mesmo, e que aqui, juntos, uns com os outros, nós possamos ir aliviando as nossas penas e as nossas expiações. Kardec, ele foi fantástico ao aceitar essa tarefa. Eu digo assim, nós espíritas achamos assim que a gente faz muita coisa, né? Aí quando eu vou olhar a biografia de Kardec, o que Kardec fez durante 15 anos, eu digo assim, meu Deus, ninguém faz nada. Porque com 15 anos ele codificou essa doutrina. E não deixou só em Paris, né? Ele expandiu. Não ele presente, lógico que ele não podia estar em todos os lugares, mas ele se correspondia. E na época da codificação, o Brasil também, lá
Sobre isso eu me lembro do nome do cara, lá na Bahia, não sei, né? Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele se correspondia com Kardec, porque também ele tinha reunião mediúnica, né? Como existia o sincretismo religioso, tinha a religião afro, então com essas religiões existiu o quê? A conversa com os espíritos. E ele já fazia e ele se comunicava com o nosso codificador. É para a gente entender que Kardec ele foi fantástico ao trazer essa doutrina e ele também não trabalhou só, né? Então, alguns espíritos que reencarnaram junto com ele, Leon Denis foi um dos que mais se aproximaram de Kardec, bem jovem, e que levou a doutrina até desencarnar. A gente tem muito apreço e adora os livros de Leon Denis, que é pouco lido na casa espírita, né? Porque todo mundo só gosta mais de romance, filosofia, que é o ponto principal da nossa doutrina, a gente pouco lê. Mas é muito importante os livros de Leon Denis e a sua participação na divulgação da doutrina espírita na França, como em outros países, inclusive o Brasil, que ele veio também aqui antes de desencarnar, para participar de um congresso. Então, misericórdia e perdão, esse é um dos ensinamentos, né? Eu esqueci de dar boa noite aos internautas, gente. Então, boa noite, meus amigos que nos assistem. É porque essas modernidades a gente sempre vai esquecendo. Jesus, quando aqui esteve conosco, ele ficou junto. Eu estou assistindo, não sei se vocês já assistiram, The Chosen, que é uma série. E por exemplo, eu sempre analisei e imaginei Jesus daquela forma. Porque se Jesus fosse carrancudo, chato, ninguém se aproximaria dele, né? Ele tinha um carisma assim. Eu acho que se fosse medir a aura de Jesus, lógico, ninguém nunca ia conseguir medir a aura dele, mas ele ia ser fantástico. Ele chegou, olhou para a pessoa não queria nem saber, deixava tudo. Mateus era um que era mais agarrado na chura, porque ele era o quê? Cobrador de impostos, dinheiro, o negócio dele era números. Jesus convidou e entregou até a casa para seguir o mestre. Você vai entender o homem Jesus, e arrebatou aquelas criaturas para que o seguissem dormindo em tendas sem nenhum conforto, mas que o seguiam. E é muito interessante porque um dos apóstolos, que foi um dos primeiros, né, que Jesus convidou, que é Simão e André, Simão que depois seria chamado de Pedro, e Simão, eu sempre analiso, Simão Pedro é muito parecido com nós, nordestino, porque dizem o povo que os judeus parecem muito conosco, assim, o povo que vai logo na garganta. E ele era muito briguento. Mas ele tinha a problemática do perdão. É por isso que é ele que vai inquirir Jesus sobre o perdão. Porque como é que a gente vai ter misericórdia do outro se nós não perdoarmos? Como a gente quer que Deus tenha misericórdia por nós se nós não damos o primeiro passo, que é o perdão? Então, a misericórdia, ela consiste justamente no esquecimento e no perdão das ofensas. Quando a gente fala esquecimentos, a gente vai pensar assim, eu vou esquecer o que a pessoa fez? Não, porque ninguém aqui está com Alzheimer ainda, né? Ainda porque o pessoal diz que a maioria da população vai ter. A gente vai lembrar. Agora, o que é que a gente vai ter que fazer com essa recordação? É não ter rancor e mágoa. Quando a gente não tiver rancor e mágoa, quer dizer que a gente está fazendo o quê? Perdoando. Por isso que a misericórdia consiste nisso. Você esquecer e você perdoar. Porque a misericórdia é o complemento da brandura. Olha, quando eu falo essa palavra, eu já fico triste, porque eu não sou branda. Poucos são brandos. Porque se nós analisarmos as bem-aventuranças do Cristo, de Jesus, essa que eu estou falando hoje é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia, é uma das mais difíceis. Inclusive está no Bíblia de Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, e é o último,
que é o P, que é o perdão das ofensas. Para eu perdoar, eu tenho que ser benevolente. Benevolente vem de bom, aí o negócio já fica mais difícil. Porque todo mundo quer ser bom. Ninguém aqui vai dizer, eu não sou boa, todo mundo diz que é bom. Deu a cesta básica, já acha que está boa, já acha que está até no céu. Quando, na verdade, Kardec já disse para nós que não existe céu, não existe inferno. Tudo é uma concepção da nossa mente, porque nós somos espíritos que iremos encarnar. Então, minha gente, desencarnou, a gente está na fila já. Não é fila do pão, não, é fila da reencarnação mesmo. Já para já querendo um novo corpo para poder começar a resgatar os débitos, que é isso que a gente faz. Porque se uma reencarnação só desse para a gente evoluir, não era bom, não? Quando eu era católica, eu ficava um pouco ansiosa e meio louca. Porque quando o padre dizia que eu ia para o céu, para o inferno, eu sou muito crítica, sempre fui, ainda sou, e eu ficava analisando, meu Deus, como é que a gente vai para o céu, para o inferno? Eu ficava analisando, eu não quero ir para o inferno, porque aquele diabo com aquele espeto me ferindo no negócio fervente. Olha só como o ser humano amedronta o outro. É isso que os espíritos não podem fazer. Amedrontar ninguém. Ah, se você não fazer o bem, vai... Não, Jesus não disse isso. Jesus só disse uma coisa: se tu não fizeres o bem, o mal tu já o fez. Aí ele não diz assim, não, você tem que fazer o bem. Não, ele deixou. Porque nós temos uma coisa chamada, muito bem, livre-arbítrio. Então eu ficava analisando. E eu também era muito crítica, dizia, para o céu eu não vou. Porque quando ele contava as histórias dos santos, eu digo, meu Deus, eu não aguento nem um texto desse santo. E também o purgatório não estava muito afim. Um dia estava bom, um dia estava ruim. Então, eu já não estava aceitando, né, aquelas coisinhas da igreja católica. Fui para a igreja evangélica, foi pior, porque lá, se não for a igreja que vai levar para o céu, eu digo assim, meu Deus, mais do que Deus, pelo menos eu sei que Deus é aqui. E na igreja, todas as igrejas dizem que Deus vai nos julgar. E eu ficava preocupada, porque é tanta gente, né? Porque o juiz da terra não consegue julgar nem 20 mil, 30 mil pessoas. Imagina bilhão de pessoas. Eu digo, aí quando a gente entra na doutrina, quem é que nos julga? Nós, o tribunal da nossa consciência. Somos nós que analisamos nossos erros. Deus não vai perder o tempo dele assim, beleza, não fez isso e aquilo. A gente, cada um de nós tem uma ficha. Estou só avisando a vocês aí, tá? Tem uma fichinha com o nome da gente e as coisinhas que a gente vai fazendo. Então, nosso anjo de guarda é o nosso porta-voz, gente. Quando a gente chegar lá, a gente vai dizer, chorar no ombro dele e vai dizer assim, ah, mas eu nem fiz isso, tá vendo? Olha, tá na tua ficha lá para tu fazer. Porque é muito bom a gente analisar que a gente já está a meio caminho andado. Tá, se a gente analisar o que nós fomos ontem, a gente está meio caminho andado. Mas a gente pode apressar esse caminho? Pode. Pode, e Jesus deixou a marca, como já falei, fazer o bem. Então, a misericórdia e o perdão, ele pode ser exercido em toda a plenitude. Porque todos nós somos regidos por uma lei, né? A lei de quê? Causa e efeito. O que eu faço vai ter um efeito. Porque todo mundo acredita na reencarnação. Quer saber o que foi. Eu digo assim, eu não quero saber o que foi nunca, deve ter sido morado aqui por perto mesmo, porque a cabeça das pessoas é que botou na cabeça que o pobre de hoje foi o rico de ontem. Eu não sou boa de economia, não, mas eu fui analisar a pirâmide, e a pirâmide do rico é deste tamanho. Aí eu fiquei analisando, como é que esses pobres todos foi rico? Minha gente, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Luiz Peixinho, a chama ele de Peixinho, que ele já está no plano espiritual, ele é médico, né? Ele foi médico na Terra, e ele foi fazer psicologia e foi se especializar em transpessoal, aquela que faz tu voltar lá. Regressão, muito bem, muito obrigada. Nada como ter um professor junto. Então, quando ele foi fazer, então ele fez com aquelas pessoas, ele disse, do bairro da Liberdade. Quem não conhece Salvador, é onde tem a maior população de pobre, miserável negro.
pobre. Em Salvador é o estado onde mais tem negros, porque era lá que chegou primeiro os escravizados. Então, quando ele foi fazendo as regressões, e ele foi, na primeira, ele já botou abaixo, porque se todo mundo diz que quem foi rico, avarento, vai ser pobre nessa, o primeiro disse, não. Aí ele foi dizendo o que ele era. E nessa existência ele tinha emprego, na outra ele não tinha. Então ele já evoluiu, né, gente? Já tem um trabalho, já estava se dedicando. Porque Jesus disse: Meu pai trabalha e eu também. Então, se negligenciar o trabalho material, também vai responder. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque a gente ganha para isso. Então, trabalhou. Aí eu disse que o outro não teve nem casa, agora ele tinha uma casa. Então, uns tinham melhorado e outros numa situação pior do que na outra. Que na outra ele tinha trabalho, tinha casa, não valorizou, nada, não fez nada, se acomodou e nessa veio sem nada. Então, não tem essa de dizer que o rico nasceu pobre. Eu estou mais para dizer que ele nasce lá para aquele lado de lá, que eu não vou dizer o nome. Mas pobre aqui não. Porque aqui no Brasil não dá para ser pobre, porque tem as casas que agora, graças a Deus, todas as casas cristãs estão dando sopa, dando cesta básica. Não é só a casa espírita, graças a Deus, porque quanto mais gente der, menos criaturas ficam com necessidade. Agora, se a criatura também receber e não quiser trabalhar, aí é um problema dela. Porque cada um de nós vamos responder pelas nossas ações. Então, não precisa a gente ser, eu vou julgar, porque uma das lições deste capítulo, capítulo 10º, é não julgueis para não seres julgados. Eu digo assim, meu Deus, eu já me acordo julgando, então o negócio está sério. A gente tem que combater isso em nós. Então, essa pena de talião, ela existe desde que o mundo é mundo, porque é uma cobrança que a gente faz. Se a gente analisar, Moisés, ele já evoluiu a pena. Porque antes de Moisés o negócio era feio. Então Moisés instituiu olho por olho, dente por dente. E parece que, se eu não me engano, ela continua a vigília dos cristãos, né? Esqueceram de quem? Se eu sou cristã, eu vou seguir os ensinamentos de. E por que a pessoa só quer seguir Moisés? Só segue Moisés. Jesus vem e vai dizer merecimento, prêmio igual a merecimento. O que é que Jesus disse? Perdoai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e orai por aqueles que vos caluniam. Jesus bota abaixo, olho por olho, e diz que o caminho é o perdão. Porque, logicamente, se uma pessoa me fizer um mal, eu perdoo, eu me libertei daquela criatura. Ela vai ficar impune? Não, porque justiça e misericórdia, elas andam juntas. A justiça, ela anda junto da misericórdia, elas não são antagônicas. Então, logicamente, se eu errei com uma criatura, aquela criatura me perdoa, beleza. Porque aí não vai ter o quê? O que tem aqui, reconciliai-vos com os vossos adversários. Eu não vou precisar, na minha fila, ter aquele inimigo que eu já perdi ele. Agora o bichinho vai ter que resgatar o débito, porque ele errou. Aí é um problema dele. É isso que é maravilhosa a justiça de Deus. Ela não impõe para você aquele que te magoou, aquele que te traiu de alguma forma. Ela pode trazer aquela criatura numa forma onde você vai aprender a amar. Por isso que existe uma coisinha chamada família. Para que a gente possa receber as pessoas que nós prejudicamos e que fomos prejudicados. Então, é isso que é a pena de talião, que agora é a lei de Jesus, que é a lei do perdão, a lei da justiça, da misericórdia. Porque se nós analisarmos a problemática do perdão,
A gente sabe que isso é antigo, né? Que a gente acha que tem quantos milênios aqui de anos? A Terra tem mais de 5 bilhões. Então a gente deve ter uns 4, né? Porque ela teve que ter 1 bilhão para se organizar, o princípio inteligente evoluir para depois os espíritos virem, porque Deus é maravilhoso. Deixou o negócio melhorzinho para poder a gente vir, porque senão a gente não tem condições no planeta totalmente espírito. Tem que ter um planeta já organizado pelo princípio inteligente, que é os animais. Então, quando Jesus esteve aqui, ele teve vários que vieram. Moisés é um dos primeiros, porque não que Moisés fundou a religião judaica. A gente sabe que isso aí foi quem? Abraão, lá atrás, né? Mais de quase 6.000 anos. A religião judaica ela tem 5.000 e poucos anos. Ela não seguia pelo calendário cristão. Só os cristãos usam esse nosso calendário 2000, porque é depois de Cristo. Mas Moisés, ele esteve aqui no planeta há mais ou menos 3.500 anos, 1.500 anos antes de Jesus, e ele veio trazer uma missão boa, porque aquele povo estava se perdendo, né? Ele veio fortalecer a ideia do Deus único, ele veio fortalecer essa, vamos dizer assim, esse perdão através do olho por olho, dente por dente. E naquela época, se uma pessoa fizesse mal ao outro, o outro ia, dizimava toda a família, tocava fogo na casa e botava sal. Quer dizer, nada mais ali ia dar. E depois de Moisés, não, olho por olho, dente por dente. Ele quebrou seu braço, você vai lá e quebra o braço dele. Era essa a lei. Jesus vem aí, modifica. Aí Jesus vem e vai dizer para nós que o melhor é perdoar. E era essa a problemática de Pedro. É por isso que Pedro sempre estava no pé de Jesus conversando sobre o perdão. É o que a gente também quer, né? Quem já perdoa aí logo, de cara? Jesus, eu estou analisando, porque como eu estou assistindo, e eu gosto muito das bem-aventuranças, dos ensinos dele, cada palavrinha que ele diz, eu já sei qual vai ser a história que ele vai contar. E é muito interessante, porque quando Simão Pedro, porque ele se argora de protetor, como ele era bravo, batia, assim, ele dizia assim, o senhor vai sair só e não vai querer nenhum protetor? Tem que ir, um guarda. Não, não precisa, vou só. Jesus ia só. Mas ele sempre... E ele, lógico, que ele era muito briguento, ele arranjava confusão com as pessoas. Lá mesmo, dentro do apostolado, o negócio não era bom, não. A gente pensa que era tudo santo, né? A gente acha assim, João já era santo, Mateus já era santo. Não, tudo pessoas com dificuldade. Jesus foi sábio para mostrar para nós que nós podemos, sim, nos modificarmos. Agora, a gente tem que ter o ideal, né? Tem que ter o ideal. Aquelas pessoas que seguiram o mestre, eles tinham o ideal. Primeiro, né, a gente tem que ser bem honesta, eles achavam que Jesus ia matar o romano todo. Perguntou a ele, cadê as armas? Porque Jesus não tinha arma. Porque a problemática dele era o romano, que invadiu a terra, que eles tinham que pagar um imposto absurdo, né? É a mesma coisa agora do imposto de renda, né? Agora tá bom, só quem ganha acima de 5.000, ainda ainda bem. Pelo menos eu já era de fora, fiquei mais de fora ainda, acho que era. Fiquei feliz. Mas quem ganha mais tem que pagar. Porque Jesus disse: dá a César o que é do César e a Deus o que é de Deus. Jesus não veio aqui na terra para implantar nenhuma divergência. O que é material é da matéria. A gente tem que cumprir com as leis. Se tu não cumpre com as leis dos homens, como é que vai cumprir a lei de Deus, que é só tu e Deus? Tem alguém cumprindo? Beleza, olha a lei de Deus. Não! É por isso que a gente tem que compreender o que Jesus veio trazer para nós. O que Jesus veio trazer. O carisma que aquele homem tinha. Eu fico analisando, porque eu fui uma vez visitar Chico, né? E realmente ele tinha uma energia muito boa, porque a pessoa ficar na fila
mais de horas em pé. E não eram todos que adentravam, porque o recinto era muito pequeno. Eu entrei porque eu cheguei na hora do almoço. E só vou entrar de 8 horas da noite. Então, vocês imaginam, eu tinha perna. Se fosse hoje em dia, não ia, não ficava mais, não. Então, eu sou muito analítica, eu fiquei analisando aquele homem, a energia. Aí, na hora, eu tenho que pensar. Aí, eu imagina Jesus. Se Chico Xavier, um espírito que veio num trabalho, num planeta de prova e expiação, aí ele é missionário, ele se tornou, gente, porque ele veio médio, ele tinha problemática na área. Por isso que ele veio trabalhar, e ele se tornou o quê? Um completista, como diz Paulo de Tarso, porque ele fez a tarefa dele com amor. Ele não fez por obrigação, eu vou lá receber os espíritos, vou psicografar, não, ele fez com amor, com cuidado, com zelo. Tinha aquela energia, eu disse assim, meu Deus, imagina Jesus. Por isso que os 12, né? Teve os 70, depois teve os 500. Muitas pessoas iam atrás de mim. Porque as pessoas diziam que queriam alguma coisa, porque nós somos assim. A gente só busca porque a gente quer alguma coisa. Por isso que na casa espírita já se diz assim, a gente só vem pela dor. Porque o ideal é que a gente viesse pelo amor, pela tarefa, para aprendermos. Porque a nossa fase agora, gente, é de aprender. Como é que eu faço esse perdão? Como é que eu trabalho isso? Então, Pedro, o Simão, né, perguntou para Jesus. Porque Jesus disse que se nós perdoarmos as faltas que cometerem contra nós, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Porque a gente é analisado do que a gente faz. Né? Se eu não perdoo uma falta mínima, eu quero que Deus me perdoe. Às vezes, é uma falta bem maior. E Pedro, preocupado, porque tinha pessoas que não gostavam dele, aí ele vai ver, Senhor, Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Será 7 vezes? 7 vezes, gente, é um número cabalístico judeu. Aí Jesus vai responder, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você sabe fazer as contas? Eu já fiz, 490. A cada irmão que cometer um erro contra nós. Vocês entenderam aí? Não é 490 vezes a existência toda, não. É aquele irmão que lhe magoou. Se ele magoar uma vez, tu perdoa, doa, até chegar a 490, porque até 490 tu já é santo, de tanto perdoar, de tanto perdoar. Então, entenderá como Jesus era maestro, mas tinha uma maestria no ensinar, né? Porque ele diz assim, 70 vezes 7, a cada erro que aquele irmão cometer contra vós. Então, não é qualquer erro, é qualquer erro, não é só um, são vários. Porque tem pessoas que vêm para o nosso canal só para testar o quê? O nosso perdão. Né? Joana de Anjos diz que às vezes a gente vai orar e diz assim, Deus, me dê paciência. E no outro dia só vem teste. Ela diz que não é para orar assim, não. Senhor, é que ele seja paciente. Senhor, me dá força para eu perdoar. Agora deixa os outros para lá. Não venha me testar, não, porque pode ser que hoje eu não tenha um bom dia. Então, o que é o perdão? O perdão é a gente começar a entender e nos colocar no lugar do outro. Por que que existe inimigos? O inimigo existe, que é aquele irmão que a gente traiu, que a gente errou com ele não nos perdoou, e ele se torna nosso inimigo. Porque nós também não fizemos nenhuma força para que ele nos perdoasse. E a gente fica lembrando, segundo Emmanuel, ele diz que cada vez que a gente lembra o que aquela criatura fez conosco, a gente sofre de novo. Ele diz que é por isso que a gente não perdoa. Por quê? A pessoa faz uma coisa conosco que nos doeu. Aí eu vou contar para ele, depois eu vou contar para ela. Aí eu vou contar. Aí cada vez eu sinto. Aí ele disse que a problemática nossa do perdão é isso. Eu digo assim, é fácil porque é tu, né, mano? Mas vem ficar no lugar da gente
E vão dizer assim, esses espíritos falam as coisas achando que a gente tem. Mas eles já viveram, gente. Eles já viveram no corpo, eles já tiveram experiência. É por isso que quem trabalha em reunião mediúnica não é para ser santo, não é para aprender com os desencarnados, para a gente não cair no mesmo erro deles. Para a gente entender que o perdão ele tem que ser de dentro. Não é assim, não, eu perdoo, mas dentro fazendo assim, vai-te. Não adianta você perdoar e ficar desejando mal à pessoa. Você tem que desejar o bem, é isso que Jesus disse. Desejar o bem, pensar no bem, orar para aquela pessoa. Você vai ter o inimigo dentro da sua casa de novo, só se você não souber, né? Tá bem? Ninguém recebe. Não é assim? Lógico, é normal, é normal. O inimigo, ele fica longe, porque ele quebrou uma coisa chamada confiança, gente. Então, não é errado não querer se aproximar, não. Só se você não for santa e querer que o cara venha falar de novo, fazer mesmo, não. Você perdoa ele, não deseja mal a ele, não fica feliz se alguma coisa de mal aconteceu por ele. Porque tem pessoas que têm inimiga e acontece uma coisa ruim, fala assim, e Deus dorme, aí Deus já é o vingador dele. E não é dessa forma. Não, isso a gente fala com os encarnados, os desencarnados, os inimigos públicos, né? Que às vezes a gente toma ódio daquela criatura que fez o mal. E a gente nunca pensa, ah, coitadinho, ele perdeu a reencarnação. A gente nunca pensa isso, daquela criatura que tirou a vida do outro, que roubou. Ele perdeu a reencarnação, ele tem que fazer uma luta em glória para poder se libertar. Que ele pode ainda nessa prova, se ele lutar, se ele conseguir pedir perdão, obter o perdão também, ele pode desencarnar melhor do que ele não perdoar. Então, o perdão, ele é essencial. Quando o nosso irmão falou de campanha do filho, eu lembrei de um caso, que eu nem sei se eu já contei aqui, mas sempre mudam, às vezes pode. Quando eu cheguei, era uma casa que eu comecei a trabalhar lá em Água Fria. E um dia a gente estava numa reunião no sábado à tarde e chegou uma moça. Ela sentou lá no final e ela estava chorando, né? A gente fica incomodada, a pessoa chorando. E a gente estava falando, explicando sobre não acredito se era sobre alguma coisa, sobre o Evangelho. E aí Zizi pediu para uma pessoa chegar lá junto dela, ver o que é que ela tinha. Eu sei que depois da reunião foram aplicar o passe na moça e depois fizeram o tratamento para ela, né? A posterior. Ela tinha uma dor no baixo ventre terrível, né? Ela tinha vindo de outro estado, porque os médicos não conseguiram descobrir o que ela tinha, e ela estava vindo com os médicos aqui. Aí uma vizinha, né, disse assim, por que tu não vai naquela casa ali? Tem um centro espírita. Vai lá, toma um passe, para ver se descobre o que é que tu tem. Porque os médicos não descobriram, e era dores, dores, porque a gente sabia que era dores, porque ela estava chorando com muita dor. E aí ela veio, tomou o passe, aí depois ela veio, né, fazer a consulta, que era presente naquela época, e na quinta-feira a gente tinha a desobsessão. E eu trabalhava na reunião na desobsessão com a médica. E eu estava fazendo trabalho quando chegou o espírito e disse assim, ela, na outra semana que ela veio à casa, a gente deu o mesmo aviso que o nosso irmão deu da campanha do quilo. Fazia 8 dias que ela estava na casa. Ela já não estava sentindo dores. E aí ela perguntou: eu posso vir? Disse, pode. A gente tinha recebido até uma católica. Você já viu uma católica? Ela fez uma promessa, e a promessa era fazer campanha do 15 anos. Que maravilha, né? Que promessa boa. E a gente trabalhava com ela. E ela veio para fazer campanha do quilo. Eu disse, que bom, se todo mundo fizesse umas promessinhas dessas, era bom. Aí ela disse, pode, minha irmã. No outro dia, como eu dirigia a campanha, a gente saiu juntas, eu ensinando para ela como é que a gente devia bater a porta, como devia pedir, sempre em nome de Jesus. E ela fez o trabalho. E no final ela disse, olha, eu adorei esse trabalho, eu posso vir? Eu disse, sempre que você quiser. Quando foi na outra semana, ela já estava no tratamento de obsessão, já tinha feito um. E nesse dia, a gente ia fazer o segundo, quando esse espírito deu comunicação, disse assim,
essa casa aqui faz milagre. Aí eu disse, não, meu irmão, milagre não existe. A neófita, né? Gosta logo de se amostrar, né? Não, meu irmão, milagre não existe. Eu logo explicava para ele que era milagre. Eu disse, existe, porque aquela coisa, porque é assim que ele se fala com a gente. Aquela coisa, colocar um saco de pedinte nas costas, uma mochila na mão, aqui faz milagre. Porque aqui, eu disse, calma, meu irmão. Ah, como é que você sabe que ela fez campanha do quê? Aí ele disse, ah, porque eu fui. Eu digo, uma coisa boa. Tá vendo que vocês pensam que é só gente que sai? Os amigos da gente também vai, tudo junto. Aí eu disse, é mesmo? Aí eu comecei a puxar a conversa com ele. Eu disse assim, como é o trabalho? Diga aí para mim. Tem gente que tem, mas não quer dar. Tem gente que dá, mas fica pensando, será que eu devia dar? Eu disse, é mesmo? Então, vou lhe fazer um convite. Aí ele disse, eu sempre fui muito afoita, né? Ele disse assim, venha trabalhar com a gente. Ele disse, eu, aí o espírito chega, pensou assim, essa mulher é doida. Aí eu disse, sim, você vai com ela, ou comigo, ou com qualquer outro. Quando aquela pessoa, você bater a porta, você chega juntinho dela e fala assim, dê, minha irmã, que é para uma boa obra. Ele disse, e eu posso? Eu disse, pode, você é filho de Deus. Porque, veja só, se eu não tenho inserido essa conversa, ele ia querer me contar o que ela fez lá com ele. Porque não deveria ser bom apoio, né? Porque era ele que estava causando todo aquele processo, né? Porque ele disse que queria que ela fosse para uma cirurgia e ele ia pegar na mão do médico para matar. Você vê como eles gostam da gente, os bichinhos. Mas, graças a Deus, né? Ela veio para a casa espírita e ajudar os dois. Porque quem mais sofre é o desencarnado, gente. E é esse que a gente tem que estar pedindo perdão. E a gente disse, peça perdão. Peça perdão e perdoe de coração. Porque ela que tinha agido mal. Porque sempre é assim, ninguém, todo mundo diz que é santo, mas a gente não sabe o que a gente fez no passado. Às vezes a gente tem enredado, né? Então, isso se chama o perdão. O perdão ele se faz através de palavras e através de atos. Então, ele achou o seguinte, que ela saindo da casa dela para ir pedir de porta em porta, é uma coisa fantástica. Era uma pessoa que eu disse que não conhecia. Olha como é importante o trabalho que a gente acha. Ah, eu vou só ali pegar 1 quilo. Não, é um trabalho que a gente trabalha o nosso, o orgulho que a gente tem, o egoísmo, a vaidade. É um trabalho fantástico, eu digo isso, porque era um dos trabalhos que, quando eu entrei na casa espírita, eu disse, Deus me livre que eu não vou estar na rua pedindo. Aí eu ainda, bem arrogante, eu disse para minha amiga, para ser espírita, tem que pedir. Ela disse, não, eu disse, sim, que já não vinha mais. Aí não sei o que a casa fez. Eu acho que o meu mentor disse assim, meu Deus, que espírito difícil. Vou ter que levar ela para a campanha. Gente, no primeiro dia que eu vou fazer a campanha, eu tremia de só vara verde. O orgulho, porque eu ia ter que bater. Eu nunca pedi nada para ninguém, para mim, nunca. Então eu ia ter que bater e pedir. Gente, vocês não sabem não. Porque a gente que conhece, que é orgulhosa, a gente vai entendendo como nós somos orgulhosos, né? E a gente ainda não deixou de ser, não. É um negócio sério, mas a gente tem que trabalhar isso. Então, quando eu comecei a fazer, eu achei assim, meu Deus do céu. Mas depois também, depois da primeira casa, aí eu comecei a dizer, Tereza, bom, quando tu vai é bom. Eu digo, é bom, né? Porque você tem que ter carinho, você tem que botar um sorriso no rosto. Porque você vai porque você quer. É a mesma coisa que eu chegar aqui para falar com vocês com a cara fechada. Você tem que passar para as criaturas que é isso que tu ama fazer. Você está ali porque você ama fazer aquilo. Você ama estar lá no trabalho. Você sabe que aqueles alimentos vão auxiliar as pessoas. Então é isso. É isso que a doutrina espírita é fantástica. Então, se Jesus ensinou para nós há mais de 2000 anos que o nosso caminho era o perdão, é esse. Tanto a gente não perdoa. E na pergunta 886, Kardec vai perguntar: como entende Jesus a caridade? E aí ele vai dizer: o bico de Jesus. Porque lá atrás, no Mateus 25,
Jesus disse: dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir o nu, hospedar aquele que não tem teto, visitar o doente e o preso. Essa é a caridade moral e material que Jesus deixou para nós. Aí as pessoas, os espíritas começaram, agora parece que não pode mais fazer visita, mas eu já encontrei pessoas no hospital do câncer que ela disse que a melhor coisa, o melhor dia para elas era o dia que os espíritas iam para lá, na colônia do pastor, para fazer a visita e levar o evangelho. Cada uma ganhava um evangelho. E ela estava lá no hospital e conversou comigo. E ela disse, era tão bom, porque, olha, eu me tornei espírita, olha que coisa boa. Ela estava lá presa, mas saiu, agora é espírita. E fazendo a tarefa, cada um tem a oportunidade. É isso. Deus não fecha a porta para ninguém. Ele dá a oportunidade às criaturas. Agora, a gente tem que querer. A gente tem que compreender que nós é que precisamos de Deus, não ele de nós. Deus, um espírito de terceira categoria, nós somos espíritos imperfeitos, gente. Os espíritos que vêm aqui em missão, aí já são um pouquinho melhor que a gente. Jesus foi o ápice, né? Porque Jesus é o espírito mais evoluído que veio à Terra. O espírito superior, iluminado, não devia nada, não precisava nem estar aqui, mas veio na missão porque ele era obediente. Tem uma mensagem no Evangelho, no capítulo 8, se não me engano, é obediência e resignação. Ele diz que o único espírito que vivenciou foi Jesus. Nós nem somos obedientes nem resignados. Porque basta o carro apertar, porque eu? Por que eu? Por quê? Porque você precisa da prova, da lição, para aprender, porque não está aprendendo direito. Porque cada vez que a gente vem numa casa e fala, a gente está aprendendo. A gente aprende tanto, você nem imagina. Está tudo aqui, ó. Uma interrogação, para depois a gente analisar. Olha, o que tu falou hoje, vê se tu coloca em prática. Porque é isso que a doutrina espírita quer de nós. Que nós coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus. Porque nós seguimos Jesus e Kardec. Pronto, ponto final. Kardec ele veio trazer uma nova filosofia, mas ligada aos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus é a nossa base. A gente lê lá a Bíblia, vê lá os profetas, beleza, mas Jesus disse: o primeiro mandamento eu vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, o segundo é esse. Aí está o quê? Toda a lei. Que lei ele se refere? A lei que Moisés trouxe, que é uma lei divina. E os profetas. Então, a partir dali, a gente ia seguir quem? Jesus. A gente tem uma coisa contra Moisés? De jeito nenhum. Foi um revelador, trouxe lá a sua mensagem para o povo hebreu. Mas hoje, a gente tem que seguir o ensinamento do Cristo. Porque a lei que Moisés trouxe, foi a lei do Monte Sinai, a lei o decálogo, que é os 10 mandamentos, essa em qualquer língua é a mesma. Mas a lei que Moisés implantou já caducou, gente. Já não vige mais. É por isso que quando eu encontro evangélico que vem dizer assim, mas vocês estão inserindo na lei, porque vocês falam com os mortos. Eu digo, eu nunca falo com morto. Eu nunca fui para o velório para falar com o morto me responder. Mas você não faz reunião, e daí mas é vivo. Eu falo com o espírito é vivo. Moisés proíbe, eu disse, Moisés proibiu tanta coisa e vocês fazem. Moisés proibiu. Quando você está menstruada, você vai na cozinha? Pô, não pode. É proibido, tá? Leia lá. A lei de Moisés é proibido. Você trai o marido, você trai sua esposa, tem que ser lapidado. Você é lapidado? Não, a mulher perdoa, o homem perdoa, e todo mundo fica na boa. Então, pronto. A lei de Moisés caducou, por isso que Jesus disse: siga meus ensinamentos. Então, o perdão é o dele. Se você está lá com Moisés, aí vai estar olho por olho, dente por dente. Aí vai ser um país de cego e outro de desjeitado. Né? Porque ninguém vai. O ensinamento do Cristo é fantástico, gente. Que nós possamos colocar
diariamente em nossas vidas. Porque eu digo para você com toda sinceridade, o perdão é a coisa mais difícil que tem. Eu não vou dizer a vocês que é fácil. E não vou dizer a vocês que é assim. A pessoa errou contigo, tu perdoa no mesmo dia. Não é assim. Mas o perdão, ele é construído já. Você que quer perdoar. Se a pessoa não quiser mais saber, ficou de mal, beleza. Não tem problema nenhum, mas você não deseja o mal para ela. Porque quando você deseja mal ao outro, você se liga fluidicamente àquela criatura. Porque tudo é fluido. O pensamento é levado para aquela criatura. Vocês acham que não? Pensa numa pessoa muito, 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 para ver se ela não liga para tu. E de repente, tu viesse na minha cabeça. Eu digo porque eu estava pensando em você. Você acaba estando bem. Se eu estivesse pensando mal, ela também ia receber. Porque é o pensamento que faz tudo. Porque, por isso que Jesus falou para nós que a gente peca por palavras, pensamentos e atos. Pensou, não fez porque não estava perto, já pecou. Né? Agora, se você pensar, ai meu Deus, me perdoa, pronto, aí você já saiu daquela faixa. Porque pelo pensamento a gente mata, a gente faz qualquer coisa. Se a gente tiver com raiva da pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque a único lugar onde nós somos livres é no pensamento. Ninguém põe peia, porque é nós. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse bichinho, porque senão, através dele, a gente vai arranjar um bocado de inimigo. E aí a fila da gente vai ficar cada vez maior. E agora ninguém quer ter filho mais, não, viu? Sabia disso? E eu estou muito preocupada, porque as crianças estão chegando e não querem ter filho. As que têm não querem ter filho mais, só quer ter quatro patas. Eu digo, minha gente, como é que eu vou reencarnar desse jeito? Vou ter que ir para outra família. Aí eu digo que vou reencarnar na África, fico com raiva. Lá, pelo menos, o povo é islâmico, vai ter filho até morrer. Eu estou lá na fila. Porque aqui o povo não quer mais, só quer ter quatro patinhas, filhotes. Ninguém quer mais parir, ninguém quer mais ter filho, ninguém quer ter trabalho. Chega, eu estou feliz que eu estou vendo uma criancinha ali, olha, conversa para ela ter filho. Eu digo a meu Deus, tenha filho, que eu estou querendo vir na fila, né? Tenha pelo menos um, eu digo, a minha vaga está garantida. Porque é assim que a gente vai ter que voltar na mesma família. Cada um muda a sua posição, meus irmãos. Porque o perdão ele tem que ser pleno. E ele tem que começar na família. Então, todas as problemáticas que nós tivermos, a gente conversa com o nosso anjo de guarda, que aí ele vai lá falar com Deus, porque a gente tudo vai contar para Deus, não, conta com o anjo de guarda, que é o Espírito que mais está pertinho de nós, que está nos auxiliando todos os dias, e a gente nem liga para ele, porque ele foi designado por Deus. Então, o perdão, como diz aqui, nesse livro, eu gosto muito desse livro aqui, ó. É livro, o nome já é bom. Escreve-se. E a lição é justamente sobre esse capítulo, é donativo da alma, sobre bem-aventurados e misericordiosos. Eu vou ler o final porque já está chegando a nossa hora. Emmanuel, ele vai falar sobre as provações alheias de cada um de nós. É isso a mensagem que ele vai falar. E no final, ele vai dizer isso para nós. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, mal com ele, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Então, para a gente perdoar, a gente tem que ter paciência. Então, ele pede aqui que nós tenhamos esse donativo da paciência com aqueles que não nos quer bem, com aqueles
que nos achincalhe, com aquele que nos traia, com aqueles que ainda não compreenderam por que a gente está aqui na Terra. E não é só para lazer. Cada um de nós tem uma tarefa a fazer. E cada um tem que se entender que essa tarefa vai beneficiar primeiro a nós mesmos. Todos os espíritos que arregaçaram a manga, como diz a nossa irmã Sheila, colocaram a mão na rua, ficam muito mais felizes depois que desencarnam, porque eles conseguiram vencer a si próprios. Porque é muito cômodo, para a gente é muito bom estar na frente da televisão, no sofá, no celular, mas a gente tem que entender que também pode fazer isso, mas também tem que fazer as nossas tarefas. Primeiro com a nossa família, que é a coisa mais importante que Deus colocou em nossas vidas. Que é ali que está o cadinho, como diz Emmanuel, purificador da alma. É por isso que, lá no capítulo 14, Kardec vai colocar que Deus vai perguntar a cada alma o que fizestes do filho que eu te confiei. Então, filho é bênção divina, ou aquelas criaturas que estão no lugar dos filhos, que a gente cuida, do marido, da mãe, do irmão, de qualquer criatura que nós formos responsáveis, a gente tem que tomar conta, tem que amar. É como diz, tem que suportar uns aos outros, né? Agora a gente já está crescidinho, aí a gente pode dizer assim, vamos tentar amar a cada um, porque é só através do amor que nós conseguiremos a nossa. Não vou dizer assim que a gente vai para o céu, não, viu? Eu quero ir para Júpiter, que é muito feliz. Mas, por enquanto, eu estou muito feliz com a terra, que o Papai do Céu está nos dando. Então, paz e alegria, que Jesus nos fortaleça, que possamos ter o final de semana pleno de harmonia, uma semana boa, e que possamos compreender que o nosso Mestre é Jesus, pleno de amor e paz para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe. Acho que chegou a hora. Que assim seja. Obrigado, Vanessa, pelo recado. E eu fiquei pensando, maravilhas da doutrina espírita, que nos dá o esclarecimento, nos dá a convicção pela fé raciocinada. E, como ela bem falou do perdão, quando Jesus perguntado como Jesus entende a caridade, benevolência, indulgência e perdão. Perdão ficou em terceiro lugar. Não ficou no primeiro nem no segundo, porque é o mais difícil. Mas tem que renunciar ao orgulho, da prepotência, ser revestido de humildade, ter empatia, ter amor. Quanta coisa o perdão envolve para criaturas como nós ainda, endurecidos, espíritos ainda sujeitos à perfeição que somos. Então, e o amor, a gente não sabe realmente definir o que é o amor. O amor que Jesus tem por nós. Nós falamos de amor, não fui para coisas frívolas. Existe até hoje o amor beija-flor. Para aquele que vai de repente, está na moda. Mas é uma lição muito importante, difícil, mas nós estamos aqui para vencer os obstáculos. Estamos de fé, estamos aqui para progredir. E se não renunciarmos aos nossos egoísmos, nossos orgulhos e as demais bazelas que nós trazemos no passado, a gente não sabe tanto. Então, cada um tem essa lição de casa. Todos nós. Então, nós temos o nosso irmão Adolfo para que ele faça esse primeiro assim. Irmãos, vamos então agradecer essas bênçãos através das nossas orações. Deus, nosso Pai, Criador Supremo de todas as coisas, Jesus, nosso irmão maior, luz para todos os caminhos, Maria, nosso Senhor de amor incondicional. Louvamos a possibilidade de estarmos aqui nessa casa de oração, de organizado, de trabalho, recebendo as mensagens, recebendo as bênçãos
que vocês nos enviam através de seus mensageiros, através de nossos guias. Agradecemos particularmente a noite de hoje, em que as informações vieram diretamente para que possamos pensar, aprender sobre elas. Agradecemos essa casa e que possamos usá-la cada vez mais, cada vez desfrutar mais desses momentos, desses locais. Agradecemos também a irmã que tantos ensinamentos e tanta luz trouxe para o nosso caminho. Que possamos deixar todos esses ensinamentos em nossa mente, revivê-los a cada momento, a cada dia, e através do exemplo, através de nossas atitudes, difundi-los para todos os que se encontram junto a nós, em casa, na família, no trabalho, em todos os locais. Que sejam uma noite de paz e que possamos terminar os nossos trabalhos de hoje e seguir com muita alegria, paz para nossas casas. Passamos a palavra para o nosso irmão Luiz para que ele dê continuidade ensinando essa primeira fase. Assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluímos o trabalho da primeira fase, permanece harmonizado em silêncio, aguardando a chamada para o passe. Muita paz para o